capítulo 1 ao 14, mas eu vou fazer a leitura do capítulo 1, no versículo 1, para a gente poder ir lendo o restante junto. Amém? E fala assim para a gente nessa noite: portanto, se já ressuscitastes com Jesus Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? O primeiro versículo, Paulo vem falando para a gente algo muito interessante. Se nós já ressuscitamos, nós precisamos buscar as coisas que vêm de cima. Irmãos, e eu na preparação com essa palavra, o Senhor colocou ela no meu coração já faz uma semana, e eu ali lendo, para tentar extrair o máximo possível desses versículos, e Deus começou a falar no meu coração. Se você já se batizou, se você já aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você já entregou a sua vida totalmente nas mãos de Cristo, o que Paulo vem dizendo para a gente nesse primeiro versículo? Que nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima e não as que são daqui. Irmão, se você já morreu para esse mundo e ressuscitou com Cristo Jesus, porque o batismo é nada mais, nada mesmo que morrer o velho homem e nascer para Cristo. Se nós já passamos por esse processo, ou pessoas que ainda não passaram por isso, mas vão passar, porque estão no processo de preparação, nós temos que entender algo. Se nós fomos, nós precisamos buscar as coisas que vêm de cima, e não as dessa terra. Irmãos, as coisas que vêm de cima é as coisas dos céus, onde Deus e Jesus estão assentados no trono. Amém? O primeiro versículo já vem começando para a gente ir falando isso nessa noite. Porque lá está o trono de Deus e Jesus está à direita dele, intercedendo por nós. Então nós, como bons cristãos, precisamos buscar as coisas de cima. Versículo 2, o que Paulo vem falando para a gente: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, nós precisamos e devemos pensar nas coisas que vêm de lá, pois nós morremos para esse mundo e ressuscitamos com Cristo no batismo, e como eu falei, alguns ainda farão isso. Então nós precisamos estar buscando as coisas que vêm de lá. Irmãos, nós precisamos, como prioridades da nossa vida, fazer isso. É prioridade buscar o reino primeiramente. Jesus, ele fala isso em outro versículo: buscai primeiramente o reino de Deus. Então a prioridade nossa nessa terra é buscar as coisas que vêm de Cristo, as coisas de cima. Irmãos, e o terceiro versículo vem falando mais ainda para a gente: porque se já estáis mortos, a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, nossas vidas já estão escondidas com Cristo. Nós já morremos, nós já renunciamos esse mundo e as nossas vidas já estão na mão do Senhor. Então nós precisamos, nós necessitamos, nós temos por obrigação buscar as coisas de Deus. É obrigação nossa fazer isso. É obrigação nossa buscar as coisas que vêm de Cristo. E olha o versículo 4 que ele vem falando para a gente: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, eu também vos manifestarei com ele em glória. Irmãos, e muitas das vezes o inimigo ele tenta pôr na nossa mente, ele tenta falar de alguma forma, numa mensagem subliminar, muitas das vezes, que não compensa. Que nós estamos perdendo tempo fazendo tudo conforme Deus quer que nós façamos. Que não vai valer a pena, que nada dá certo, que nada acontece. Mas irmãos, nós temos que entender algo.
nós precisamos, e nós já fizemos, a parte de negar esse mundo. Nós negamos tudo quanto nós vemos e podemos tocar aqui, para entregarmos nossa vida com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos perdendo tempo, porque esse versículo 4 fala para a gente, que se não for nessa terra, quando Cristo voltar, nós vamos ter a prioridade, naquele grande dia, de ser chamado Filho de Deus, na glória da vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Então, irmãos, nada que nós fazemos aqui é perdido. Nós estamos pondo o nosso tesouro aonde Deus quer que nós colocamos, não aqui, onde a traça corrói, mas lá nos céus, onde um dia vai ser manifesta a glória de Cristo, e nós vamos ser participantes desse reino, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, são detalhes da palavra que nós precisamos entender. Irmãos, é interessante que nós já temos essa parte com Cristo, com Deus, porque Cristo já fez a parte dele por nós. Cristo, todavia, padeceu por amor a mim e a você. Cristo entregou a sua vida naquela cruz para salvar a cada um de nós. 2000 anos atrás, quando ele nasceu, e ele entregou a sua vida antes da gente ter nascido, para salvar a mim e a você. Então, irmãos, nós precisamos entender com isso que a parte de Cristo, todavia, já está feita. Mas também nós precisamos entender que tem a nossa parte. O Senhor faz, e Ele já fez a parte dele, mas a nossa parte cabe a mim e a você fazer. Para nós participarmos desse grande dia, da vinda do Senhor Jesus em glória, para que seja manifesto perante todos os olhos, porque a Bíblia fala que todos os olhos verão, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. Amém? E do versículo 5 em diante, Paulo começa a descrever algumas coisas a qual nós temos que fazer. E ele começa assim o versículo 5. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, e aqui começa o nosso trabalho para alcançarmos a glória de Jesus. O que Paulo quis dizer com esse mortificai? Enfraquecer. Ele diz para a gente: não deixe que as coisas desse mundo te controle. Mortificai. O que ele mais quis dizer para a gente? Rejeite as coisas desse mundo. Mortificai. E nós precisamos rejeitar, porque os nossos membros, muitas das vezes, têm vontade de fazer o quê? O que o mundo nos oferece, o que o mundo nos entrega. Muitas das vezes, como eu falei numa mensagem subliminar, no que a gente vê, às vezes explícito, mas o mundo quer que a gente deixe que a carne fale mais alto. Mas a Bíblia, ao contrário, vem falando para a gente: mortificai. Rejeita. Interessante que Paulo ele vem falando: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. E qual que é a primeira coisa a qual Paulo vem falando para a gente mortificar? A fornicação. Eu não sei se em outra tradução está diferente, mas na minha está assim. Irmãos, e o que é a fornicação? É a relação sexual antes do casamento. A palavra do Senhor vem falando para a gente rejeitar, mortificai a fornicação. Qual que é o outro tópico a qual Paulo cita nesse versículo? A impureza. E o que é a impureza, irmãos? É a consequência da prática do pecado. Não tem como nós pecarmos contra Deus e ficarmos puros perante a presença dele. Quando nós erramos conforme Deus deixou uma ordenância para a gente, automaticamente ficamos impuros perante a presença dele. E o que ele fala para a gente? Mortificai a impureza. Ou seja, não deixe que ela tome conta de você. Enfraqueça ela. Nós precisamos, isso é todos os dias da nossa vida. É difícil? É, mas o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós precisamos se apegar
nas mãos do Senhor. Qual que é a terceira coisa a qual Paulo cita nesse versículo? A afeição desordenada. Ou seja, o desejo descontrolado pelas coisas da terra. Irmãos, por que muitas das vezes não temos esse mesmo desejo em buscar as coisas de Deus? Mas em buscar as coisas que são desse mundo, que são palpáveis às nossas mãos, nós temos essa vontade, e as coisas de Deus sempre acabam ficando para trás. Nós precisamos mortificar, nós precisamos enfraquecer essas vontades que nossos membros têm sobre essa terra. Qual que é a quarta coisa a qual Paulo deixa nesse versículo? A vil concupiscência, ou seja, o desejo descontrolados por prazeres terrenos. Quantas pessoas nós conhecemos à nossa redondeza onde nós moramos, que vivem um prazer a qual essa terra entrega, essa carne entrega, o inimigo junto entrega, a qual ela só vê nessa situação e fica cego perante todas as outras situações desse mundo. Que para ela vive essa situação, esse desejo como se fosse o último dia. Paulo, através das Escrituras, deixa para a gente rejeitar essas coisas. Irmãos, e outra coisa a qual ele fala, a avareza. A avareza nada mais, nada menos é do que o apego excessivo e descontrolado por bens materiais. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos tanta questão por causa do celular, de uma bicicleta, de um carro, de um tênis, de uma roupa, que passa do limite, que excede, é descontrolado. Isso significa avareza, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer no mesmo versículo, que é idolatria. Ou seja, você adora mais isso do que muitas outras coisas, principalmente Deus. E Deus, Ele quer que a gente faça o quê? Deixe de lado, rejeite essas coisas, porque nós já morremos e estamos na glória com Cristo. As nossas vidas já está escondida em Cristo Jesus. E olha o que o versículo 6 continua falando. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque tudo que a gente falou aqui é o contrário do que a palavra do Senhor vem nos ensinar. A palavra do Senhor fala que tudo isso é errado, tudo isso provoca a ira do Senhor. Irmãos, nós precisamos deixar de fazer essas coisas. Nós precisamos fazer conforme Deus quer. Nossa vida está em Cristo, escondida, e nós precisamos fazer jus por isso. E outra coisa que ele vem falando no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivestes nela. Quantas das vezes eu vivi nessa situação? Quantas das vezes algum dos irmãos que estão aqui, ou estão ouvindo, ou vão ouvir essa mensagem, viveu nessa situação? Então, irmãos, a gente vê que a palavra do Senhor ela vem nos mudando todos os dias, porque se um dia eu vivi nessa situação e hoje eu não vivo mais, é porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Ela transforma, ela muda, mas é todos os dias que nós temos que ter essa mudança. Nós não devemos lembrar do que nós fizemos no passado, mas nós também não podemos deixar passar em branco, porque nós paramos e lembramos por instantes de momento do que eu fui no passado, e eu penso e tenho a conclusão e a certeza no meu coração, que Cristo, Ele é misericordioso com cada um de nós, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, irmãos, é de muita importância nós termos a Bíblia como nossa referência de mudança de vida. E ele continua falando para a gente no versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. É outro ponto agora crucial dessa mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Quando a palavra do Senhor fala, despojai-vos, significa privar-se, significa livrar-se dessa situação. E as quais situação que o Senhor vem falar nesse versículo para cada um de nós? Primeira coisa, da ira. Nós precisamos privar-se dessa ira, principalmente
do pecado a qual nós cometemos, deixando de fazer, para que Deus não vire conosco e se ire, para que nós não façamos parte daquele povo que faz a desobediência, por isso causa a ira do Senhor. Nós precisamos se privar disso. Qual é a segunda coisa a qual o Senhor fala no nosso coração? Da cólera. E a cólera é um sintoma de raiva e ira descontrolada. Irmãos, muitas das coisas acontecem na nossa vida, o inimigo ele tem a artimanha dele para fazer o quê? Você se irar. E você irando, você faz o quê? Você peca contra Deus. E você pecando, você faz o quê? Você comete a cólera, porque você fica descontrolado. A raiva toma conta de você. E quando você para de pensar conforme Deus quer, você dá brecha para o diabo usar a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos nos controlar perante quanto a palavra de Deus tem direção para nossas vidas. Nós precisamos nos privar disso. Qual que é a terceira coisa a qual o apóstolo Paulo vem falando? Nós precisamos nos privar da malícia. E o que é a malícia, meus irmãos? É planejar para tirar proveito de uma situação. Quantas pessoas ela planeja através de algo que aconteceu para tirar proveito daquela situação? Às vezes é numa dor de alguém, a pessoa entra como se quiser ajudar, tira proveito. Às vezes é numa separação, às vezes até numa oração, escuta um problema da pessoa e tira proveito para poder fazer algo para beneficiar você próprio. Muitas das vezes é numa situação de alegria, a pessoa vê algo que aconteceu de impressionante na vida da outra pessoa e entra na vida dessa pessoa para tirar proveito. Nós precisamos se privar da malícia. Qual outra coisa que o apóstolo Paulo deixa para nós? A maledicência. Uma palavra estranha, mas ela significa o quê? Falar mal das outras pessoas de formas inadequadas. E quantas vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas falando mal de outras pessoas? E quantas das vezes nós compactuamos com essas pessoas por através de comentário ou somente de ceder os nossos ouvidos a ela? Nós precisamos se afastar dessas coisas. E qual que é a última coisa que o apóstolo Paulo fala nesse versículo? Para a gente se afastar. Palavras torpes, que é as palavras de baixo calão. As palavras a qual nem poderiam existir mais nas nossas bocas, mas muitas das vezes pronunciamos elas. Seja por um momento de raiva, como está escrito aqui, ou um problema de uma coisa que aconteceu, mas nós acabamos falando. E o que Deus fala para nós? Prive-se, se afaste das palavras torpes. Irmãos, a palavra do Senhor tem ensinamento para cada um de nós. Nós precisamos seguir elas como manual de instrução das nossas vidas. E olha o que fala no versículo 9. Não mintais uns para os outros, pois que já fostes despistes do velho homem com os seus efeitos. Irmãos, não sejam mentirosos. Nós precisamos aprender a falar a verdade, mesmo que ela doa, porque o velho homem já ficou para trás. Nós já despistamos desse velho homem, e a verdade ela tem que prevalecer sobre a nossa vida. Irmãos, e sem contar que a mentira tem por pai o diabo. Então, irmãos, se nós já morremos em Cristo e ressuscitamos nele, se nós temos nossas vidas guardadas em Cristo, nós precisamos deixar as mentiras de lado. Isso daqui são instruções a qual está na palavra do Senhor para cada um de nós. E olha o que ele continua falando no versículo 10. E vós sois vestidos de novo, que se renova, e vós sois vestidos de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós já fomos vestidos de um novo homem. Eu e você, quando nós deixamos de ser nós para o mundo e ressuscitamos em Cristo Jesus, o velho homem já morreu.
Eis que nós somos novas criaturas das mãos do Senhor. E essa criatura qual nós somos hoje na mão do Senhor é para conhecimento todos os dias. Por isso que a palavra fala que ela se renova todos os dias. Então esse conhecimento serve para mudança de nossas vidas. Nós somos novos homens, novas mulheres nas mãos do Senhor. Nós precisamos assim fazer jus tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a mensagem do Senhor, em casa ouvimos a palavra do Senhor, ela nos ensina para conhecimento todos os dias. Ela é uma manutenção das nossas almas, do nosso espírito, e nós precisamos fazer como novos homens e mulheres nas mãos do Senhor. Nós precisamos fazer isso porque o Senhor quer que nós façamos isso. E olha o que ele fala no versículo 11: onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre. Não tem diferença. Não tem diferença entre eu e você. Mas o que fala aqui no final do versículo? Fala assim: mas Cristo é tudo em todos. Nós precisamos entender que as nossas vidas estão escondidas no Senhor. E nós somos o que Cristo quer que nós sejamos. Mas para isso acontecer, precisa eu e você ceder o nosso coração. Abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Não tem diferença entre nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Perante os olhos de Deus somos todos iguais. Mas o que vai discernir um diferente do outro? É aquele que cede mais a Jesus do que o outro, aquele que busca mais a Jesus do que o outro, aquele que se prostra mais perante a presença dele do que o outro, aquele que faz por merecer mais pelo outro. Irmãos, nós somos todos iguais perante a Jesus Cristo. Ele é tudo em todos nós. Mas para a gente estar fortalecido no Senhor conforme Ele quer, só depende de mim e de você. Não depende de mais ninguém. A parte de Cristo já foi feita. Agora precisa eu e você fazermos a nossa parte. Irmãos, e se nós temos Cristo como nosso norte, se Cristo é em mim e é você, nós temos por obrigação fazer cumprir os 3 últimos versículos dessa mensagem a qual eu trago para os irmãos nas nossas vidas, que é o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha o que esse versículo começa falando para a gente. Nós precisamos tomar para nós, revestirmos, tomar para nós como eleitos de Deus. Nós somos escolhidos por Cristo. Nós somos eleitos, escolhidos por Cristo. E olha o que ele continua falando. Santos, ou seja, separados e amados por Cristo. Nós precisamos tomar essas qualidades do Senhor. E quais são essas? O versículo continua falando: de entranhas de misericórdia. Precisamos ter misericórdias. Outra coisa qual nós precisamos ter: benignidade. Nós precisamos ser pessoas boas. Nós precisamos e devemos ser pessoas boas. Outra coisa qual o Senhor vem falando: humildade. Nós precisamos ser humilde, como a palavra mesmo nos disse. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Se não for Cristo por nós, ninguém é melhor do que ninguém. Se nós temos o que temos é Cristo. Se não for Ele, esquece, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. A palavra acabou de falar. Então nós precisamos ser humildes. Outra coisa a qual o Senhor fala: mansidão. Nós precisamos ser mansos, porque a palavra onde Jesus fala: sejam mansos e humildes de coração. A mansidão tem que fazer parte da minha e da sua vida. Nós precisamos ser mansos. E outra coisa a qual ele fala: longânimo, longanimidade. Nós precisamos ser longânimos em tudo quanto nós estivermos vivendo. Se for numa conversa, seja longo naquela conversa, mas longânimo não de ficar extensamente, mas de você ter uma paciência maior. Se é alguma coisa crítica que você está discutindo, tem um raciocínio melhor, espera a outra parte ouvir, seja longânimo, porque quanto mais tempo nós damos, melhor nós resolvemos as situações. E o que o Senhor continua falando no versículo 13?
suportando-vos uns aos outros. Irmãos, e isto, quantas das vezes nós chegamos em lugares que pessoas não suportam pessoas, que pessoas não estão nem aí muitas das vezes para outras pessoas que já chegam perto da gente, faz pouco caso, faz de conta. A palavra fala para a gente ser assim, não fala. E por que que em muitos lugares a gente vê isso? Foi como eu falei para os irmãos antes de começar. Essa mensagem pode ser para cada um de nós, pode ser para algum de nós, mas pode ser para alguém que ainda vai ouvir essa mensagem. Por que que nós não suportamos uns aos outros? Como igreja, por que nós não suportamos uns aos outros? A Bíblia não pede para a gente ser unidos, a Bíblia pede para a gente ser uma unidade. Não são pessoas unidas, são uma pessoa. O corpo é um, nós precisamos ser um. Não é unidos, unidos é um próximo ao outro. Unidade é um, é todos como se fosse um. Nós precisamos ser unidos em unidade. Nós precisamos suportar-vos uns aos outros. E olha o que está escrito na sequência do versículo: perdoando-vos uns aos outros. Ah, irmão, mas eu perdoo. Amém. Eu perdoo, mas ela lá, eu cá. Eu perdoo, mas eu não quero nem ideia com ele. Tá certo? Não sei, vamos ver o versículo que ele continua falando. Se alguém tiver queixa contra o outro, você vai se perdoar, vai pedir perdão. Mas como que você vai pedir? Assim como Cristo te perdoou. Irmãos, e eu nesse versículo, eu não quis nem escrever aqui no esboço a qual eu trouxe, porque o Senhor falava no meu coração usando eu como exemplo. Eu estava comentando com a minha esposa em casa à tarde, eu falava assim: amor, imagina a intensidade de você perdoar uma pessoa como Cristo te perdoou. E é isso que a palavra do Senhor pede para mim e para você fazer. É como Cristo fez por nós. Agora imagina eu na vida que eu vivia lá atrás, em tudo que eu fiz lá atrás, em tudo que eu falei lá atrás. E muitas das vezes a qual ela me chamava para ir para a igreja, eu falava: eu não vou, eu não quero, eu não gosto de crente. Agora você imagina, há 2000 anos atrás, Cristo morreu e me perdoou antes de eu ter nascido. Imagina a intensidade do perdão que eu preciso liberar. Imagina o tanto que eu tenho que pôr de força para me fazer 1/3, ou 1/8, ou 1/12 do que o Senhor Jesus Cristo fez para me perdoar. E por que que muitas das vezes nós não temos capacidade de perdoar uns aos outros? Por que que muitas das vezes não temos capacidade de suportar sequer uns aos outros? Sendo que Cristo manda, ele não pede, ele manda. A palavra do Senhor, ela nos ordena a perdoar como Cristo te perdoou. E por que que nós não temos a capacidade de fazer 1/3 do que o Senhor fez por nós? Imagina a intensidade que se eu fosse precisar fazer um pouquinho do que ele fez para me perdoar de tudo quanto eu fiz no passado e faço até hoje para o meu próximo. O perdão é imenso, irmãos. O perdão é perda, você tem que deixar de lado. É jogar no mar do esquecimento e perdoar como Cristo te perdoou. Quanto mais você foi perdoado, mais você tem que perdoar. Quanto mais você errou no passado e Cristo te perdoou, mais você tem que perdoar, porque a palavra do Senhor manda você perdoar como Cristo perdoou você. Faça uma autoanálise de tudo quanto você já fez, que está fora do que os ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós, e coloca numa balança. Você está fazendo jus a esse versículo? Eu estou fazendo jus a esse versículo 13? Eu estou perdoando pelo menos 1 do que o Senhor Jesus deixou escrito para mim? Perdoar como Ele me perdoou? Porque o final do versículo fala assim: assim vós fazei também. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus me perdoou, eu preciso perdoar meu próximo. E o que que nós precisamos entender? Qualquer um que você olhar no espelho e não for você, é seu próximo. Então perdoe ele. Mas não deixa para amanhã não, faça isso hoje, agora, já, é liberar o perdão. Porque Jesus perdoou todos aqueles que fizeram maldade para ele, mas Jesus não deixou de falar com ninguém.
Jesus perdoou e não quis que os outros, não tem problema, não estou nem aí mais, já perdoei, tá bom. Não, nós precisamos andar em união. Nós precisamos suportar uns aos outros, mas nós precisamos primeiramente perdoar da mesma intensidade a qual Cristo perdoou a sua vida. É obviamente que ninguém fez no passado o que todo mundo aqui fez. Cada um tem o seu passado com Deus. Nós precisamos nos lembrar dele? Não, mas de vez em quando é bom a gente trazer a nossa memória e ver o quanto Jesus me perdoou, para que eu possa fazer pelo menos um pouco do que o Senhor fez por mim. E olha o que ele fala no último versículo, nesse versículo 14, a qual ele colocou no meu coração até aqui. E sobretudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, nós precisamos fazer tudo conforme o Senhor quer, até mesmo a virtude de amar o seu próximo, seja ele quem for, e sem esperar nada em troca. A caridade é nada mais, nada menos que isso. É você fazer sem esperar nada em troca. É você fazer sem querer o quê? Ali pensar em você mesmo, em tirar proveito da situação. Porque se Jesus, ele fosse pensar em fazer de misericórdia por cada um de nós, nos perdoando, querendo algo em troca de nós na mesma altura, ele não ia achar. Ele não ia achar. Mas eu e você podemos fazer isso, porque ele fez e não esperou nada em troca de nós, somente uma vida santa perante a palavra dele, perante o altar dele. Então, irmãos, exercite nas nossas vidas, que nós possamos exercitar nas nossas vidas, tudo conforme a palavra do Senhor fala para nós. Porque, irmãos, eu fiquei ali pensando em falar para os irmãos o que eu falo todas as vezes que eu trago uma mensagem, uma frase. E a frase a qual o Senhor colocou no meu coração hoje foi: a resposta de Deus para as nossas vidas nessa noite é para nos direcionar e termos uma vida santa perante Deus Pai em Cristo Jesus. E que essa vida santa possa ser exercitada por cada um de nós, porque é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Amém? E que essas palavras, irmãos, elas venham ficar no nosso coração, que nós possamos pedir discernimento a Deus, e aquilo que coube a mim e a você pegar para cada um de nós, que nós colocamos elas em prática, que nós possamos pedir ajuda, auxílio ao Senhor Espírito Santo, para que Ele nos direcione, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus, Ele nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito na hora certa, e que essas palavras possam ficar no coração de cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A igreja se coloca de pé.